Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais um de nossos tópicos, de nossas conversas a respeito de arquitetura de dados moderna. E nesse tópico a gente vai falar da camada de consumo de dados no nosso Data Lake. A gente já falou em gestão, a gente já falou do processamento e agora a gente vai falar da camada de consumo. Então, pessoal, qual que é a ideia aqui? Uma vez que os nossos dados foram disponibilizados, processados, estão prontos para consumo no nosso Data Lake, a gente tem que fornecer algum método de acesso a esses dados, né? Então, isso pode ser feito de algumas formas, umas mais interessantes e tradicionais, outras mais modernas. E interessante que aqui nesse ponto pode ocorrer uma situação interessante que é os dados, depois de processados, eles voltarem para uma camada relacional para poderem ser acessados aí por ferramentas de bancos de dados relacionais, que é o que mais comumente a gente tem mais, que a gente trabalha há mais tempo, né, com esse tipo de ferramenta. Então vamos lá, o grande desafio dessa parte é como consultar os dados sem movimentá-los. Vamos passar de slide. Então, na nossa arquitetura, a gente está nessa parte aqui, ó, na camada de serviço. Então a gente já passou pela ingestão, os dados disponibilizados aqui no Data Lake já pronto para consumo, e a gente faz esse consumo através de um serviço de Data Warehouse, que foi o que eu acabei de mencionar, que seria esses dados voltando para um esquema relacional para a gente poder fazer as nossas análises. A gente pode criar uma API para consultar esses dados no Data Lake e retornar algum tipo de resultado. Tem a camada de real time, em que os dados são gerados continuamente aqui e são acessados por ferramentas aqui. E serviço de compartilhamento de dados. Quem pode acessar esses dados? São esse pessoal que está aqui, ó. A nossa arquitetura é essa turma que está aqui, ó. Então, desde consumidores a sistemas de relatórios, downstream applications, que são aplicações, programas que acessam esses dados e fazem determinadas tarefas, sistemas baseados em APIs, ou seja, se eu tenho ali um sistema baseado em o retorno de uma API, eu posso usar esses caras para consumir, e os data sharing, por exemplo, eu pego um dado, jogo aqui e compartilho esse dado para outras pessoas, para outros players, assim. Então, essas são as formas. Então, essa é a arquitetura que a gente está no momento, que é essa camada de serviço, e vamos falar um pouquinho sobre ela. Então, assim, ó, quais que são as principais ferramentas de acesso aí? A gente tem o Spark, que a gente já trabalhou, que ele pode ser usado tanto para processamento, tratamento de dados, mas ele também pode acessar o dado, tanto é que a gente viu no tópico anterior, quando a gente estava trabalhando, que ele tinha ali uma camada de acesso que ele conseguia ler os dados que tinham dentro do arquivo. Então, talvez não seja a melhor forma para quem vai consumir o dado, mas é possível utilizar o Apache Spark de alguma forma, caso você precisar retrabalhar esse dado que foi disponibilizado, ou apenas consultá-lo. Tem um Trino aí da Presto que possibilita a gente fazer consultas SQL nos arquivos Parquet e Delta que a gente já tem lá no nosso Data Lake. Tem o Amazon Athena que funciona semelhante aqui ao Serverless Pool. A gente vai usar o Serverless Pool aqui como um exemplo aqui de como pegar esses dados aí. E tem o Databricks também, que é uma implementação do Apache Spark. Então esses dois acabam sendo quase que a mesma coisa, assim, né? Existem duas formas aqui de acesso aqui. Então a gente vai falar do MPP e do SMP, os conceitos fundamentais aqui. O SMP, o que a gente tem ali? A gente tem um modelo de um conjunto de processadores que compartilham o uso de memória. E tem uma limitação de quantos processadores a gente pode utilizar. A latência dele é menor por ele ser conjunto e utilizar e compartilhar a memória, essa arquitetura é um pouco mais rápido, mas ela é mais limitada quando a gente está falando de uma quantidade muito grande de dados, que é o que a gente faz quando a gente usa aqui a arquitetura MPP, ou seja, a gente tem nós paralelos, então cada nó tem um conjunto de processador
para ajudar a trabalhar com quantidades grandes de dados. Então, o que acontece? A informação chega, ela é dividida. Então, a gente tem mais processos trabalhando em paralelo para conseguir processar uma quantidade maior de dados aí. Então, esse cara aqui, ó, ele é mais interessante quando a gente está usando aqui para grandes volumes de dados. Ele é mais complexo de gerenciar, não pela gente, pelas próprias ferramentas aí. Então nesse caso aqui, quando a gente não tiver tanto dado para processar, o mais indicado é a gente usar o processador simétrico aqui. Então a gente tem uma questão aqui abaixo que eu vou explicar melhor essa arquitetura. O slide ficou um pouco grande aqui, mas a gente vou tentar mostrar aqui. Aqui, ó, que a gente está falando aqui do modelo aqui de serviço baseado em SQL, né? Então, isso que a gente está falando de processamento simétrico e paralelo, a gente está falando de modelos SQL. Pessoal, não se importem muito com o tamanho deles aqui, das figuras aqui, porque não tem uma relação de uma ser melhor que a outra. Então, o que que a gente tem aqui, ó? Esse aqui é o processamento SMP, processamento simétrico. O que que a gente tem aqui por definição? Os processadores que a gente tem aqui, ó, eles trabalham em simetria. Então, a instrução chega aqui, por exemplo, a instrução chega por aqui, tem processamento, o que que ele faz? Tem um sistema de barramento que a gente tem nos servidores comuns aí, nos nossos laptops, que faz o quê? Que fazem acessar a memória, quando ele precisa de memória, e os dispositivos de armazenamento. Só que perceba que o acesso é feito em um lugar só, tanto de memória quanto de armazenamento, e o processamento é feito aqui. Então eu vou aqui, levo o dado para aqui, pego o dado aqui, levo para cá, processo, e é o processador que toma conta. Então eles trabalham juntos para uma mesma ação. Quando a gente tem aqui o processamento MPP, esse daqui é o MPP, ó. E agora melhorou. Esse aqui é o MPP. O que que a gente tem? A gente tem um nó de controle que quando a informação ou requisição chega aqui para fazer esse processamento, o que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho conjuntos separados de memória, processador e armazenamento, que a informação quando chega aqui, ela é dividida entre esses vários nós aqui. E aqui no caso a gente tem 3. Mas isso daqui pode ser 50, 60 nós aqui diferentes para processamento. Então, qual que é a ideia? Quando a massa de dados é muito grande, ela chega aqui e o processamento dessa massa é dividido por diversos conjuntos de CPU, memória e armazenamento. Quando a gente divide essa informação, a tendência é que quando a gente tem a saída dela aqui, a gente tem essa saída mais otimizada, mais rápida. Mas quando a gente está falando de grandes quantidades de dados, quando a gente não está falando de grande quantidade de dados, a arquitetura SMP é melhor, porque todo esse processo aqui, ó, ele precisa de uma orquestração, ou seja, que hora que vai iniciar, que hora que vai terminar, cada pedacinho fica com quem, depois como é que a gente junta essa informação. Então ele só é indicado e melhor utilizado quando a gente está falando de grandes quantidades de dados. A gente está falando de terabytes, pessoal. Então quais são as desvantagens aqui dos processos da arquitetura SMP? A desvantagem é que ele tem limite de escalabilidade. Então assim, eu tenho um limite para conseguir colocar processadores aqui. Existe um limite, eu não consigo superar a capacidade que a máquina tem para hospedar CPUs. E como a memória, vou pegar a caneta, como a memória aqui é compartilhada, tem um único ponto de acesso aqui, ó, a gente pode ter gargalo de utilização de memória. Então ela tem que atender muitas requisições ao mesmo tempo, e a memória é uma só, que ela é compartilhada, então a gente pode ter gargalo de memória aí quando a gente tem muita tarefa sendo executada ao mesmo tempo. Qual que é a desvantagem aqui da arquitetura SMP? Ele é mais complexo de gerenciar, pois a comunicação aqui, ó, entre os processadores, então a comunicação entre os processadores, ela pode ser lenta e requer planejamento e estruturação, não de nossa parte, mas da própria tecnologia aqui para conseguir conciliar e orquestrar tudo isso. Qual que é a vantagem aqui da SMP? Ela é fácil de gerenciar,
boa para tarefas que exigem ali uma coordenação rápida, como edição de documento, aplicativos de banco de dados e servidores de menor escala. E qual que é a vantagem aqui da arquitetura SMP? Ela é altamente escalável, então a gente consegue escalar e ir adicionando recursos de CPU aqui. E é ideal para análise ali de análises complexas com tarefas massivas ali, sem sobrecarregar um único ponto, que como a atividade é dividida aqui, não existe sobrecarga aqui em pontos específicos. Então a gente tem uma tabelinha aqui que eu montei com um comparativo aqui entre o MPP e o SMP. Então tá aqui, vários processadores compartilham a mesma memória. Aqui a gente já tem a questão dos processadores independentes. Aqui tem a limitação, né? Aqui a gente pode escalar. Então tá aí. É legal se printar essa tabela aí. Quem quiser aprofundar um pouco mais nos estudos aí, printar essa tabela e fazer mais pesquisas relacionadas aí às diferenças entre essas duas arquiteturas aí. Então, como abordagem aí SMP, a gente tem, por exemplo, banco de dados relacionais. A gente tem Oracle, tem o DB2, tem o SQL Server, que trabalham aí nessa arquitetura SMP, que é compartilhando aí a memória e os acessos a discos aí. E as ferramentas com abordagem MPP, de processamento paralelo, a gente tem o Snowflake, que é aí um player. Perceba que são todas voltadas para análise de grandes conjuntos de dados. Então a gente tem o Snowflake, tem o BigQuery, tem aí o Amazon Redshift e o Apache, o Hive aqui, que é processamento de clusters aí em Hadoop. Hadoop é a ferramenta mais antiga, e a gente tem modos mais modernos aí, mas é bom conhecer um pouquinho aí dos percussores aí, das análises mais poderosas de dados aí. Então agora a gente vai fazer um laboratório para mostrar ali como funciona. Nesse nosso laboratório a gente vai usar um ambiente que a gente já vem utilizando e vai utilizar ali o Serverless Pool para acessar um arquivo hospedado ali no nosso Data Lake. Beleza, pessoal? Então vamos para os nossos laboratórios.